Papo de Boteco. Papo de Boteco. Tá aqui com a gente o Zé Fernando, cara, que eu vou convidar ele. Zé Fernando tem um programa chamado Caldeirão Vascaíno. O Zé Fernando é parceiro, ele é parceiro de Guilherme, meu sócio, cara. Pois é, cara, eu quero muito que ele venha na nossa live de quinta-feira. Guilherme, quinta-feira já está convidado para quinta-feira. Quanto mais vascaíno pra gente bater aqui, melhor, porra. Eu tô falando para ele, daqui a pouco ele vai pegar aqui, vai sortear uns vouchers do Tivoli Park, umas coisinhas assim, quem sabe aí, ó. Vamos entabulando aí, né, Marquinho? Falar com o nosso querido Marques aí para poder falar com ele. Deixa que eu falo com ele, eu faço esse meio de campo para vocês. Marcelo Rangel dando um abraço também, Charles Magno, meu grande primo, Aristides Eduardo, famoso Geleia também aqui participando. Galera, é o seguinte, Papo de Boteco tem a situação seguinte, nós estamos vivendo uma situação agora de data FIFA, eu acho que tem até imagem aí da data FIFA. Nós estamos vivendo uma situação de data FIFA, e a parada é a seguinte... Breaking news aqui, ó. Pingou um Pix do Geraldinos aqui agora. Cleiton Vascão botou aqui vintão para agradecer pelo programa 200. Continuem fazendo sucesso sempre. Beijo no coração. Eu acho que ele esqueceu de mais um zero, não foi? Acho que ele esqueceu um zero. Faltou um zero aí, mas... Faltou um zero aí, Cleitão. Mas olha aí, ó, data FIFA chegando na área agora. Aí eu vou explicar para vocês. Agora, na época do estadual, a data FIFA está rolando e me coloca para frente a decisão do estadual. E no brasileiro, está se falando que essa mesma data FIFA vai anular rodadas, vai continuar tendo jogos com a data FIFA. Não. Será que isso vai acontecer? Que prometeram que não ia acontecer mais, mas é o que o Charles estava falando. Duvido. Eu passo a palavra aqui. Leandro, este ano... Deixa eu só complementar, então. Então, a situação é a seguinte. A se confirmar, agora fizeram certo, teoricamente, de não ter jogos na data FIFA. Mas, no futuro, não. Eu, particularmente, estou cagando para a data FIFA. Leandro. O seu time não tem ninguém na seleção? Não, mas olha só. Tem. É o Andrei. É o Andrei, né? Não é a seleção brasileira. Estou preocupado com o meu time. Aliás, mas quando tiver o brasileiro, o time dele não vai ter mais. Tem o Andrei, o Andrei já vai embora daqui a 2, 3 meses. Tem um Pumita, rapaz, também. Tem um Pumita também. É verdade. Perdão. Assim, eu deixo o debate para vocês aí. Eu não sei quem começa aí esse debate. Betão, sempre... Prioridade é sempre dele. Betão Babu, vamos lá. Babu, cara, eles estão prometendo a data FIFA esse ano que vai ter poucos jogos, pelo menos que eu estou vendo, de data FIFA, né? Porque a Sul-Americana começa em setembro, eu acho. As eliminatórias. Mas o Betão, tá tendo eliminatória para Euro. Sim. Agora começar, acho que em setembro. Eles estão tentando segurar isso, né? Porque o que aconteceu agora no Carioca? O Flamengo teve convocados, o Fluminense teve convocados, foi o André, né? O André foi convocado. André e Arias, para a Colômbia. E Arias pela seleção dele. E foi o mais certo, eles fazerem isso. Mas como eu volto a falar para vocês, o estadual sempre vai atrapalhar. Porque se o brasileiro começasse em fevereiro e tivesse só janeiro treinamento, a gente não ia ter problema com data FIFA nunca. Nunca. Entendeu? Mas eu entendo o que o Leandro fala, entendo o que o Lessa fala, que o Charles... Eu não falo, não. Entendo. Mas o estadual atrapalha. O cronograma todo do ano. Betão, eu acho o seguinte... O estadual ele pode ser diluído durante um ano no calendário. Ele não precisa ficar preso e engessado e cada vez com mais datas. Você tem aí... concordo, Charles, mas aí entra... Você dilui... Se você bota o estadual igual é a Copa do Brasil, por exemplo, durante um ano todo, um meio de semana você joga pelo estadual, outro meio de semana você joga pela Copa do Brasil, e aí você vai ter... O ano todo, por exemplo, um calendário para os times pequenos. Você vai ter um calendário pequeno o ano todo. Peraí.
Aí vai ter um outro problema. Os times pequenos não vão ter condições de pagar o ano inteiro o salário para os caras. Você viu, eu dei um exemplo hoje para você, que esse Água Santa... Mas o Betão, as atividades das data agora. Betão, mas aí o patrocínio não vai ser... O patrocínio que esses times pequenos têm, eles são pontuais, apenas para o campeonato. Se o campeonato se estender, esse patrocínio também vai ser perdido. Mas, Lecinha, uma vez eu comentei e volto a comentar. A maioria dos times pequenos, eles não querem participar de torneios maiores. Alguns podem já estar jogando a Série D. O Rio de Janeiro praticamente não tem participantes das outras séries. Só o Volta Redonda na CIA. Tá entendendo? Volto a falar aqui para você. Não é mentira. Se falar que não tem dinheiro, é mentira. Porque times do Nordeste que têm menos condições estão participando de Série B, Série C e Série B. Tá? Então, eles terminam... E outra, alguns times de São Paulo só querem jogar o estadual. Já falaram isso. Só joga o estadual. Então, o que adianta? Tem muito time no Rio também. Tem muito time no Rio também que só quer jogar o estadual. Nunca se preocupou em querer crescer, aparecer numa Copa do Brasil ou estaduais. A falência do estadual atrapalha o cronograma do futebol brasileiro. Mas agora eles estão tentando fortalecer. Eles tentaram fortalecer o estadual, como o Lecinha explicou naquele do Copa do Brasil do ano que vem. Estão tentando fortalecer para o estadual não morrer. Mas vai atrapalhar todo. Ó, você vai ver. Quando começou o Fluminense, Flamengo, avançar em Copa do Brasil e Libertadores, quando tiver data FIFA, vai ferrar a gente. Mas, ô Betão, olha só. Deixa eu só botar um pitaco aí. Agora, está tendo essa data FIFA e com isso parou o Campeonato Carioca. Em virtude disso, o campeonato, as duas finais do Campeonato Carioca, no meio vai ter a estreia de Flamengo e Fluminense na Libertadores. Olha aí. Não era você mais... preferia... Agora eu faço um questionamento, rapidinho, Charles, eu faço um questionamento para você, Betão. Você preferia estar jogando as finais do estadual com alguns desfalques que estariam servindo a sua seleção, ou você preferia estar embolando o final de estadual com estreia na Libertadores? Preferia jogar com desfalque na parte da seleção. Ou não era mais fácil, por exemplo, para a seleção brasileira, os clubes que estiverem em final de campeonato não convocar jogador desses clubes? Também, até porque, Charles, até porque essa convocação é meramente ilustrativa. Exatamente. Porque quem vai ser o treinador não vai ser o Ramon. Exatamente. Então, quem tem lá do Fluminense? O André foi convocado? Olha, eu estou desconvocando o André porque o time foi para a final. Eu vou convocar o Marlon Gomes, que não foi para a final. E troca. Ele não botou agora o Yuri. Peraí, mas a gente só está falando de seleção brasileira, coisa que não é só isso que a gente existe no Brasil. Tudo bem, mas se você já resolveu o problema aqui, interno, aí você vai perder menos jogadores. Aí é um desfalque ou outro. Fala aí, Tefinho. Cara, eu vou botar em um grau comparativo, né, com a surpreendente e muito boa Copa do Nordeste. Tá? A Copa do Nordeste, o Betão sabe muito bem disso, quebrou os estaduais. Os estaduais do Nordeste ficaram em segundo plano, em terceiro plano. Nem se fala dos estaduais do Nordeste. Eles botam equipes mescladas, botam jogadores que ficaram no banco. Por que aqui é tão difícil acontecer isso? Por que no Sudeste faz uma Copa Regional? Faz uma Copa Sudeste. No Rio São Paulo. Mas o Tefinho, isso tentaram fazer em 2017. Desculpa, eu não posso falar. O filho das unhas. Você sabe de quem?
do presidente da FERJ boicotou esta porra, porque existe um sistema piramidal, eu já expliquei isso aqui para vocês, existe um sistema piramidal de que se um clube não disputar o campeonato estadual, ele fica proibido de jogar brasileiro, ele fica proibido de jogar no campeonato sul-americano, e dependendo da situação, até a seleção brasileira fica proibida de disputar competições, entendeu? Então, se a federação peitar, não tem como fazer, cara. Para rolar uma Sul-Minas, um Rio-São Paulo, precisa da autorização de todas as federações desses estados. E não vai falar. Desculpa, só para complementar. O único que não aceitou foi o Rubinho. São Paulo aceitou, Minas aceitou, Sul aceitou, e o único que peitou foi o Rubinho. Falar em sistema piramidal, será que o Scarpa curte também um sistema piramidal? O Bigode curte. Eu acho que quem curte mais é o William Bigode. Quem curte mais é o William. Olha só, avisando a vocês aqui, rapaz, eu, por exemplo, eu acho que esse negócio da data FIFA aí tem que ser, talvez, eu não vejo necessidade de tantas datas FIFA como eles estão falando, principalmente quando é amistoso na parada. Data FIFA é um saco, na boa. Acho que pode ter, quando é data de competição oficial, ok, que seja obrigado a parar campeonato, tal. Agora, amistoso, irmão, eu acho sacanagem. Até aí você vai brigar com a FIFA. A data FIFA mundial. Só que vou brigar com a FIFA, só que os clubes da Europa não liberam o jogador quando estão lá para amistosos. E a gente é obrigado a liberar, pô. Não, libera sim. O clube não é obrigado a liberar quando é para atletas de base. Quando é profissional, Agora, só um detalhe. Aí você vai para a data FIFA, tá? Aí o jogador se estrepa todo, se machuca e aí desfalca o clube durante um período gigantesco. Aconteceu, por exemplo, Gabriel Jesus na Copa do Mundo, né? Mas era a Copa do Mundo. Mas aí o cara jogou meio jogo, ferrou o joelho todo. Mas tem uma lei na FIFA, o Marcos Lessa pode falar, que aí a federação tem que pagar, né? A FIFA faz um seguro para o jogador. Mas ele vai defender atualmente, você não tem, mas o jogador dentro do campo você não vai ter. O jogador dentro do campo. Atualmente, e aí você às vezes não tem um substituto. Por exemplo, vamos pegar uma seleção mais fraca, por exemplo, a Itália. Né? Você pega uma seleção italiana, né? E aí você tira o Tira quem? Você nem sabe quem, né? Vamos tirar o Immobile do time. Você tira o Immobile do time. Acabou! Não tem outro. Não vai, porra. Não vai ter outro jogador para jogar ali. Não pode xingar, Tefinho. Não pode xingar, Tefinho. Por favor, aí. Só complementar, vou passar para Tefinho. Só que eu estava falando antes aí, cortaram a parada. Mas essa da. Vai me cortar na hora que der para responder Charles, né? Eu vou responder que eu estava falando antes quando me cortaram. É só complementar o raciocínio que eu vou passar para o Tefinho. Desse negócio da data FIFA de proibir, tá certo, não tem me equivoquei, não tem o corte do jogador. Mas eu acho que pode ter, é o que eu ia complementar na minha fala, que pode ter o seguinte, um bom senso, principalmente das federações, até porque, pelo que eu sei, os jogadores, quando estão servindo a seleção e ganham caro, antigamente a CBF ou quem fosse pagava o salário do jogador. Hoje em dia não paga mais. Hoje em dia são os próprios clubes que mantêm, independente deles não estarem a serviço do clube. Acho isso errado. É só isso que eu ia complementar. Tefinho, fala, manda aí, Tefinho. Era isso que eu ia complementar quando vocês entraram com outros assuntos. Fala aí, Tefinho. Por que você não cortou essa parte quando o Charles estava falando? Eu estava tentando. Eu estava falando e estava falando. Aí quando ele parou de falar, eu tentei. Eu tentei. Tentar, eu tentei. Eu ri. Não, acho que Charles é descendente de italiano. Quando qualquer coisa que Charles fale, assim, eu acho que até o pessoal do chat, qualquer pessoa que venha assistir, caca. Né? Ninguém preste atenção no que ele fala. O palhaço, a galera, o Charles falou alguma besteira. Ninguém lembra que ele vai falar. Amanhã ninguém vai lembrar que ele falou isso. Então tá tudo certo. Tá ótimo.
que ele falou mesmo? O que ele falou mesmo? Essa situação de seleções, né, da data FIFA e tal, tem uma grande diferença. A data FIFA só foi estipulada, só começou a existir para obrigar os clubes a serem... se o clube quiser, quer o jogador, ele não vai ser enviado. Tá? Ele quer que ele seja retirado da lista. Tá bom, você paga uma taxa. Se você quiser fazer um amistoso fora de data FIFA, isso não existe. Tá? Não. A FIFA está colocando no seu rol de amistosos sua seleção. Mas se você resolve botar fora de data FIFA, isso não acontece. Então, por que a seleção brasileira precisa agora jogar contra Marrocos, né? Marrocos. Jogar contra Marrocos com um treinador que nem vai ser o treinador da seleção. Alguém consegue explicar isso? Por que agora? Pode levar uma porrada do Marrocos. Né? E basicamente, enfim, esse time que foi jogar basicamente o time de Paris 2024. É o time da Olimpíada. É os jogadores com idade olímpica que o Ramon Menezes vai ser o treinador olímpico. Mas eu duvido que ele não ia convocar o Dani Alves se não tivesse preso. Eu duvido, cara. A despedida do Daniel. O Tefio, o Leandro disse ali sobre as seleções terem bom senso, principalmente as sul-americanas, né? Não tem. Nunca vão ter. Eu me lembro do discurso do Tite, quando era técnico do Corinthians, que ele reclamava que eram convocados jogadores para amistosos que não, sem relevância nenhuma. Qual foi a alegria de muito torcedor quando ele chegou na seleção? Porra, vai mudar as coisas. Piorou. E lembrar que o Brasil passou uma trajetória inteira de Copa sem jogar contra o europeu, né? Pois é. E as convocações dele, ele tirava jogadores daqui do Brasil em participações perto de véspera de Libertadores, eu estou falando do caso do Flamengo, e não usava os jogadores. Olha só. E não usava. Betão, mandando um abraço aqui para a galera que está participando aqui, Betão. Christian Barbosa, parabéns pelo programa 200, marca espetacular. Ele está falando que o Soares perdendo pênalti. Perdendo pênalti por aí, olho no sul. Perdeu o pênalti, o Grêmio perdeu a primeira partida. Perdeu a primeira partida. 1-0 Ipiranga. Ipiranga. Sabe quem acabou com o jogo? 2-1. O Eric acabou com o jogo, ex-Vasco. O Arthur tá falando aqui que não jogar com europeus é por conta do próprio UEFA que se fecharam na Nations League. Tudo bem. Isso é verdade. Agora, o nosso amigo Betão... Não, mas eles também não tentavam. O nosso amigo Jorge Esquerdo falando que só para na data FIFA quando é para prejudicar o Flamengo. Só não para. Começou. FIFA agora pensa no Flamengo. Gabriel tá reclamando aí com você. Eu vou mandar um abraço. Flamengo.